Estamos conversando aqui com o escritor, CEO do BID. Gente, estou com BID, não é BID. BID, Ailton Fabre, e também com o vereador Eduardo Zanata. E falamos já sobre vários assuntos e agora o livro Resiliência. Ailton, quem quiser ter acesso ao seu livro, como faz? É só entrar no meu perfil do Instagram, Ailton Fabre, @AiltonFabre, tem um linkzinho lá para poder pedir. Só pedir ali que tem acesso. Tem acesso. Há quanto tempo você faz parte da academia? Esse final de semana, sexta-feira. Muito bem, parabéns. Bem recente. Olha, que legal, parabéns. Então tá aí, olha, esse livro revela a capacidade de adaptação a qualquer situação e como é possível vencer as adversidades. Então tá aí, se você precisa de um aprendizado, entender um pouco melhor como desenvolver a resiliência, tá aqui, te indico esse livro. É isso, né, Ailton? É isso. Muito Obrigada, obrigado. viu? Você está liberado, tá? Mas se quiser ficar aí também será muito bem-vindo. Tá joia. Vereador, o que mudou em Santa Catarina, em Balneário Camboriú, desde 2022? Esse seminário é o ápice de que a sociedade absorveu e entendeu que o canabidiol é um tratamento, é de fato... Obrigada, viu, Ailton? É, de fato, o que nós precisamos disponibilizar para aqueles que, na verdade, precisam de um remédio, de um tratamento, né, vereador? Sim. Fabi, assim, ó, quando a gente pauta qualquer assunto, qualquer tema, ele entra para o debate público. Então, essa foi a importância. Você falou sobre resiliência, mas eu tenho escutado de muitas pessoas que se aproximaram do nosso mandato por causa dessa discussão, e aí eu vou dar o exemplo de mulheres fibromiálgicas aqui de Balneário Camboriú, que nós organizamos rodas de conversa, que deram depoimento que quando ia tomar banho e estava em crise, a água do chuveiro batendo no corpo doía. Ela sentia dores com a água do chuveiro batendo no corpo. Ou uma mãe que tinha um bebezinho que teve 51 crises de epilepsia, ataques epiléticos no mesmo dia. Um bebê que a gente está falando, de pouco mais de 1 ano e 8 meses. E que a partir do tratamento com óleo de canabidiol mudou a vida dela, porque ela deu depoimento falando que ela acordava cedo, tomava um banho, fazia uma xícara de café e já se preparava para o filhinho dela acordar e ter a primeira crise no dia. Então essa era a rotina e o óleo mudou, que ela pôde voltar a dormir à noite. Então nós estamos falando sobre isso, o que mudou? Que quando a gente trouxe esses exemplos e começou a organizar, fazer esse debate público, a palavra que eu escuto dessas pessoas é coragem. Coragem por ter pautado esse tema, por ter coragem política de pautar o tema. E falando dessa forma, mudou que a gente conseguiu ampliar. Nós ampliamos, o debate cresceu. Até em 2022, 2023, Fabi, a gente conversava com importadores, tinha 2 medicamentos que você encontrava na farmácia, acima de R$2.000, ou você importava entre R$600 o frasco e R$1.200, e nós conseguimos pautar e tornar público o debate das associações, dar a devida exposição, criar, através de uma reunião pública, através de audiências, entrevistas, pautar esse tema como central para a saúde pública aqui do município e da região. Tá, então, mas o uso do canabidiol ainda, então, não é acessível financeiramente, economicamente? Ele não é barato. Não é barato? Esse ano facilitou com uma nova normativa da Anvisa, que é quem regula, porque qual a grande questão? As pessoas não podem plantar a cannabis para poder cultivar e fazer o seu próprio medicamento. A gente sabe que é proibido no Brasil, então esse é o debate que tem que ser feito. E aí a Anvisa tem uma discussão a nível federal para fazer a flexibilização para fins medicinais. E é nisso que nós estamos trabalhando. Por que com o medicamento, numa farmácia, o medicamento acima de R$2.000? Porque o laboratório que vende esse medicamento na farmácia, ele tem que plantar fora do Brasil, cultivar fora do Brasil, extrair e aí rotular e vender aqui. E nós temos associações de pacientes e no seminário nós fizemos um painel só com as associações. Colocamos 4 associações para contar da experiência, como cada uma surgiu, e aí o debate público ampliou, porque muitos parlamentares aqui de Balneário Camboriú vieram me falar que tem casos na família
Então, quando a gente fala de política pública, não precisa ser da minha realidade ou da realidade de um familiar. A gente tem que entender o contexto geral, e nesse caso de saúde pública, que é tão importante. Então, as associações, elas têm autorização judicial para o plantio, para o cultivo, e fazem extração, laboratórios certificados. Inclusive, eu não poderia deixar de agradecer ao Univale, que disponibilizou o auditório em parceria para que nós realizássemos o seminário, todo o apoio da Fiocruz. A Fiocruz é o maior instituto biomédico da América Latina. E a Fiocruz serve para produzir vacina e medicamento para o SUS. Nós temos que nos orgulhar disso enquanto brasileiros. Muito. É pesquisa, trabalho e tecnologia nacional. E existe a possibilidade da Fiocruz fazer esse medicamento, esse óleo, extrair? E como é que está o andamento disso? A Fiocruz desenvolve muita pesquisa, mas como eu falei, ainda é proibido no Brasil, né? Tem as limitações e as associações têm essa autorização. E aí eu queria citar, Fabi, que a Univale tem um laboratório de ponta, fenomenal. E eu tive uma conversa com o reitor me convidou para conhecer os equipamentos que podem fazer a certificação de todos os medicamentos. Então, quem está nos escutando, famílias podem nos procurar, porque a gente consegue encaminhar também para médicos que desenvolvem pesquisa com cannabis medicinal. Tá, então as associações legalmente elas podem produzir... Podem plantar, cultivar a planta da cannabis. E temos a Univale... Exatamente, extrair óleo, e a Univale pode fazer a certificação. Gente... Faz a certificação, de acordo com toda a regulamentação da Anvisa. Exatamente. Que maravilha. Então, isso. A gente vê que esse processo das associações fez cair o valor. Então, hoje você consegue comprar o óleo de CBD, ainda não é barato. Por que a gente defende tanto que esse medicamento entre no SUS? Porque para uma família ter que pagar num frasco R$300 todos os meses, e aí depende a prescrição. Eu vou dar um exemplo. A minha mãe é boleira, faz bolo em casa para encomenda até hoje. Aliás, que dizem que é maravilhoso, é muito bom, hein? todo mundo aqui elogia. Eu quero um dia a tua mãe Quem fazendo conhece, bolo aqui. Que a gente pode trazer, vamos marcar. Diz que a tua mãe faz Ela vai ficar feliz, bolo... tá? O bolo dela tá famoso mesmo. Tá famoso. E a mãe, Dona Dice, mandar um beijo para ela faz o bolo. E ela teve um problema de artrose nos dedos, e ela perdeu praticamente o movimento de 2 dedos, estava muito inchado. Foi com o óleo de canabidiol, 3 gotinhas por dia, que é um anti-inflamatório poderosíssimo, ela recuperou os movimentos e desinchou os dedos, cessou as dores, Fabi. Então é muito importante, entendeu? E ela é uma senhora que é aposentada, então como que a gente fornece o medicamento para essas pessoas, para quem não pode pagar R$300 ou R$500 por mês? Esse é o debate. E no seminário foi muito importante, eu estou muito orgulhoso de tudo que a gente realizou. A nossa equipe de gabinete, que em número é limitada, mas abraçou e entregou um seminário de altíssimo nível. Nós trouxemos os maiores especialistas do país, pesquisadores, universidades, associações de pacientes, como eu citei, tivemos depoimentos e médicos que tratam do assunto e principalmente quem trata da regulação nesse momento, porque a gente tem que avançar na regulação, em legislação. E aqui em Balneário a gente se tornou vanguarda em 2023, porque só tinha Braço do Norte e Rio do Sul que tinham aprovado uma lei similar. Então, Balneário Camboriú foi o primeiro grande município do estado de Santa Catarina, acima de 100 mil habitantes, a conseguir aprovar uma legislação que previa a distribuição desse medicamento para quem não podia pagar. Depois vieram os outros. Então, a gente deu início a esse processo. E agora, a prefeitura, aí a gente fala de plantar uma sementinha e ver florescer, né, um passo de cada vez. Você falou em resiliência no começo. A prefeitura lançou um processo de compra desse medicamento para fazer a distribuição para pessoas com transtorno do espectro autista e fibromialgia também aqui em Balneário Camboriú. Não, é incrível os avanços e a resiliência mesmo do vereador nesse assunto. Voltamos? Voltamos, deu uma queda de energia aqui, estávamos no meio da conversa com o vereador. Vereador, infelizmente não tenho mais tempo, mas... você vai voltar e nós vamos voltar a conversar sobre esse assunto, que tem muita coisa para falar. Falta muito esclarecimento ainda
a sociedade sobre esse assunto. Então, eu te quero de volta aqui. Eu volto, estou à disposição, queria agradecer pelo espaço. Novamente, tem muita coisa. O seminário teve muita gente boa, dá para a gente falar, inclusive, dos fins econômicos da própria planta, que está estimado um mercado para cannabis medicinal mais de R$1 bilhão esse ano, além de mudar a vida de tantas pessoas, garantir dignidade e qualidade de vida no tratamento. Obrigado, tá, Fabi? Obrigada. E eu descobri agora, a gente na conversa, enquanto nós estávamos aqui sem energia, do cânhamo. Eu vou voltar a falar sobre isso, gente. Roupas feitas a partir do cânhamo. Mais uma vez, obrigada. Gente, rapidinho, então, a gente vai se despedindo. Amanhã, 11h15, estamos de volta ao vivo aqui na TVC Panorama. Não desliga, vai começar o jornal. TVC News vem aí já já. Um abraço, fica com Deus, se cuidem.